Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Voltei pro cantinho do meu neto porque ontem o vento atrapalhou um pouquinho o áudio, né? O vídeo ficou bem prejudicado em algumas partes, então resolvi voltar pro meu cantinho que tá dando certo. Hoje eu vim falar sobre o livro de Gálatas, né? Paulo, ele começa essa carta repreendendo o povo de Gálatas, dizendo assim: tem tão pouco tempo que eu preguei o evangelho a vocês, como é que vocês se deixaram de novo se persuadir por um outro evangelho que na verdade não é o evangelho? Qualquer um que pregar outro evangelho que não seja esse que eu preguei, o da liberdade, o da graça, o do, né, o de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo, seja anátema, ou seja maldito, amaldiçoa qualquer evangelho que não seja o evangelho de Cristo. E por que ele estava falando isso? Os cristãos, né, eles, a partir do momento que se converteram a Cristo, se eram judeus, eles estavam desobrigados a cumprir rituais, a se circuncisar, a entregar o dízimo para as outras, para a tribo de Levi, né, conforme foi ensinado no Velho Testamento. Enfim, guardar os dias, dia santo, festas religiosas, cerimônias, enfim, rituais de sacrifício, enfim, tudo isso ficou para trás, né? A partir da conversão em Cristo, tudo se fez novo, né? Era uma nova aliança com novos preceitos. Eu tô num dilema, porque aqui o sol bate, metade eu tô escura, metade eu tô clara, mas beleza. Era nova criatura, ou seja, dali para frente era nova vida, novos preceitos, entendeu? E os gentios que se convertiam, já se convertiam, antes eles não tinham lei para guardar, e depois muito menos, né? Paulo ensina que a lei está grafada no coração, isso é promessa, né? Aí no segundo capítulo ele já menciona a história de Abraão como um exemplo, né? Um sinal, porque tudo que aconteceu no Velho Testamento era sombra, né? Que estava preparando o povo para a chegada do Messias. A partir do momento que o Messias chegou, né? Tudo foi revelado nele. Ele é a revelação de Deus. Então, tudo veio à clara, né? Eles entenderam tudo o que simbolizava Cristo, porquê de algumas abstinências de alguns tipos de carne, né? Tudo isso foi revelado no Novo Testamento. Só que alguns cristãos, né, apesar de ter entendido o evangelho da graça de Deus, eles voltaram às velhas práticas, né? E Paulo estava muito revoltado com isso, né? Porque tinha pouco tempo que eles tinham sido evangelizados. Como é que podia retroceder desse jeito, acreditando num falso evangelho que, né, traz à tona o Velho Testamento? E até os dias de hoje, no meio dos cristãos, né, os líderes ainda impõem um Velho Testamento na vida do cristão, sendo que nem na vida dos judeus convertidos a Cristo isso deveria estar em vigor, né? Porque o espírito da lei é o amor, e é só isso que basta. Quem amou cumpriu a lei de Cristo. Quem amou foi justificado em Cristo, né? Quem entendeu o evangelho e vive pela fé e não mais pelas obras, está justificado em Cristo. Aí Paulo cita Abraão, né, no episódio em que ele tem um filho com a escrava, né, que é o Ismael,
que simboliza o Sinai e as leis. E aí ele tem o filho da promessa, que é o Isaac, e que simboliza a graça. Aí Paulo diz assim: enquanto são crianças, um não se diferencia do outro, mas conforme eles vão crescendo, um continua sendo escravo e o outro é filho, é herdeiro, né? Então, um simboliza o povo de Israel, porque a lei, ela mostra a todo homem que ele é réu, né? Porque a lei ninguém justificou. A lei, né, ela foi dada ao homem para que ele entendesse que por mérito próprio é impossível ao homem se justificar, se aperfeiçoar. Já o Isaac, ele é o filho da promessa. E aí Paulo diz assim: Abraão, Deus quando fez aliança com ele mostrou o céu estrelado e disse que os herdeiros dele, segundo a fé, seriam como aquele céu incontável de estrelas, né? E seria através de um descendente, que é Jesus. Ou seja, os descendentes de Abraão, os descendentes de Abraão, por meio da fé, seriam todo aquele que cresce, né, em Jesus, na revelação em Cristo, né? E Israel negou a Cristo, ou seja, ele deixou de ser herdeiro de Abraão, apesar de ser descendente pelo sangue, né? Mas deixou de ser espiritualmente herdeiro de Abraão porque não tiveram a fé de Abraão. E Paulo ainda diz que Abraão viu a graça de Deus, porque Deus contou tudo para ele, né? A Bíblia é bem minimalista assim nos relatos, mas o relacionamento de Abraão e Deus era coisa de amigo. Ele é chamado de amigo de Deus, ou seja, Deus o procurava, o contava, o mostrava, revelava, né? E Abraão creu mesmo sem ver, né? É impossível para um homem, né, que vive no máximo 120 anos, enxergar a descendência, mas Abraão creu nessa promessa, né? E ele sabia que a graça era superior à lei. Deus mostrou tudinho a ele, por isso ele deu o dízimo dele a Melquisedeque, que representa Cristo e é figura da nova ordem, né? A lei é da ordem de Arão. A igreja já nasceu sob a ordem de Melquisedeque, que simboliza a graça de Deus, que é eterna, atemporal, né? Enfim, Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí Abraão, para mostrar que a lei era inferior à graça, ele foi lá e entregou os dízimos, os despojos de uma guerra, né? Ele separou o dízimo e entregou a Melquisedeque, que era a figura de Cristo. E então a gente acaba entendendo que apesar, né? A gente quando lê os relatos, né? E diz, nossa, Abraão despediu o filho dele, que era filho da escrava, né? Colocou para fora, né, a escrava e o filho dela, que também deveria ser herdeiro, no nosso entendimento carnal, né? Mas aí a gente acaba entendendo que muitas das coisas naturais que acontecem, elas têm um sentido espiritual, né? Elas foram antes planejadas por Deus para ensinar determinada coisa a nós, né? E foi o que aconteceu ali, né? O herdeiro da promessa, ele não poderia dividir a herança com o filho da escrava, porque um nunca seria livre e o outro era o filho da promessa, né? Então, a mesma coisa acontece hoje na igreja. Nós não podemos ser Israel e ser igreja ao mesmo tempo. Nós não podemos cumprir a lei e viver na graça ao mesmo tempo. Nós não podemos nos justificar por mérito
e ser justificados por Cristo ao mesmo tempo. Entende? Por isso, a Igreja de Cristo não deveria usar o Velho Testamento como doutrina, como a gente vê hoje em dia muita igreja evangélica sem entendimento, sem sabedoria, sem estudo bíblico, usar o Velho Testamento como base de doutrina para a Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo é uma nova aliança com novos preceitos e só nasceu após o sacrifício de Cristo na cruz, né? Ele instituiu a igreja ali na última ceia, né, entre os 12, e a partir dali, da morte, é que a igreja começou a se formar e a se espalhar, né? Antes disso, era o povo de Israel cumprindo a lei estabelecida ali por Moisés, né? E, enfim, a lei que jamais justificou homem nenhum. E aí, hoje em dia, a gente vê cristãos guardando o sábado, cristãos devolvendo dízimo, cristãos, entendeu? Tem cristãos até que se abstêm de comer carne de porco, tem cristão, enfim, sabe? Coisas criadas por homens e perpetuadas do Antigo Testamento por gente sem entendimento, por gente que não entendeu que a graça, ela não deixa, nós nos tornamos agora não livres do pecado para ser entregues a nós mesmos. Nós somos livres do pecado para ser escravos da justiça. Ou seja, já não tem 10% para devolver, é 100% da minha vida o tempo inteiro, né? A minha contribuição é segundo as minhas condições, segundo Deus, o próprio Deus propõe no meu coração, né? Sem aquela imposição, sem aquele peso de estar roubando a Deus. Aliás, o livro de Malaquias é escrito para sacerdotes. Depois vocês dão uma olhada se não foge do assunto. Mas, enfim, é tanta distorção e é tanta... Parece que as pessoas... elas baseiam a fé na malícia e não mais na palavra de Deus, porque Gálatas é muito claro e é muito evidente, né? Do início ao fim, é Paulo reafirmando a liberdade do cristão, né? Que é verdadeiramente livre e por isso ele faz tudo, é de dentro para fora, né? É o próprio Deus que se relaciona com o filho, né? Porque ele diz assim... Os filhos herdam. Os filhos, eles não precisam fazer nada para herdar. Eles herdam porque são filhos, né? Nós somos chamados de filhos adotivos porque Cristo é o unigênito de Deus, né? E nós somos chamados para ser co-herdeiros com Ele de tudo que é dele. Ou seja, nós herdamos sem merecimento. Nós não precisamos ficar provando o tempo inteiro que nós somos. Porque nós não somos, entendeu? Nós fomos feitos, né? Então, nós herdamos de graça, é pela graça. E através da graça é que nós conseguimos as coisas. As igrejas estão tão cegas e tão, sabe? Que eles colocam na pessoa... a culpa dela não ser abençoada, a culpa dela não prosperar, a culpa, tudo em torno de dinheiro, né? É uma distorção que fizeram, as pessoas acatam sem estudar a Bíblia, né? E vivem aquela mentira a vida inteira, achando que está sendo fiel a Deus. O homem não é fiel a Deus, Deus é que é fiel ao homem, né? Porque ele não nega a si mesmo, tudo aquilo que ele disse... ele vai cumprir. Então, ele é fiel. Agora, nós oscilamos o tempo inteiro, nós somos inconstantes, nós, ao mesmo tempo que estamos firmes na presença de Deus, nós obedecemos a nossa própria carne. Enfim, nós não somos fiéis a ninguém, muito menos a Deus. Ele é que é misericordioso e só não nos consumiu ainda porque é rico em misericórdia, né? As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, entendeu? E ele renova ela a cada manhã, que é para, sabe, a gente ter sempre motivos para se consertar,
né? Cada manhã né? Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade de você entender a graça de Deus e viver segundo tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Já é seu, você já é filho, entendeu? Por isso você tem a vida abundante, você só não toma posse dela se você ainda não entendeu que é herdeiro. Tá bom? Medita nessa palavra e fica firme com Jesus, porque a tua salvação vem é dele e não da boca dos homens. Um beijão para você e tenha um bom dia.